Duro de matar. Esse é o episódio 14 da nossa série de devocionais Coração em Chamas. Fique comigo e nós vamos falar sobre a força do discípulo imparável, o apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do versículo 19, diz assim: Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Paulo e Barnabé estavam na primeira viagem missionária. Muitas coisas estavam acontecendo. Eles estavam realizando curas, milagres, sinais, sendo perseguidos pelos religiosos. E pouco antes desse acontecimento que nós vemos que Paulo e Barnabé estavam andando e encontraram um homem paralítico. Paulo, então, percebendo que ele tinha fé para ser curado, ele ora e aquele homem se levanta e começa a andar. Diante daquele alvoroço e daquela alegria contagiante, os religiosos se levantam para perseguir Paulo e Barnabé. E é nesse contexto, então, que Paulo é apedrejado e tido por morto. Mas Paulo era duro de matar. Eles imaginavam que Paulo havia morrido, mas os discípulos se reuniram em volta dele. Ele se levantou e depois foi com Barnabé para outra cidade. E o que ele fez? Pregou o evangelho. É impressionante nós vermos a força, a dedicação do apóstolo Paulo. Um homem que foi imparável, alguém que nada podia parar a sua decisão, a sua dedicação de pregar a Jesus Cristo por onde ele passasse. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo a sermos resilientes em nossa jornada com Jesus, a sermos fortes fisicamente, espiritualmente e emocionalmente para superarmos as perseguições e os desafios da jornada com Jesus. Nós vemos que há um chamado para a igreja, também, assim como o apóstolo Paulo, ser participante dos sofrimentos de Jesus. Nós vemos que Paulo, em seu chamado, o sofrimento fazia parte desde o início. Quando ele estava se convertendo, Ananias recebeu uma palavra do Senhor. E a palavra do Senhor era que Paulo iria conhecer o quanto valia a pena sofrer por amor a Jesus. Nós vemos que Paulo lista, lá na segunda carta aos Coríntios, ele lista seus sofrimentos por amor a Jesus. Ele vai falar de nudez, ele vai falar de frio, ele vai falar de naufrágios, perigos no mar, ele vai falar sobre traições, ele vai falar sobre fome e tantas outras formas de sofrimento, como os apedrejamentos, os açoites que ele sofreu, as prisões que ele passou. E nós lemos ali uma lista de coisas que Paulo passou por amor a Jesus. Nós vemos então um homem que participou dos sofrimentos de Cristo. E quando nós lemos a carta de Pedro, Pedro vai dizer assim que nós devemos nos alegrar por sermos participantes dos sofrimentos de Jesus. É natural, como cristãos, que por amor a Jesus nós sofreremos perseguições. Talvez não no nível do apóstolo Paulo, mas sim, nós também somos e seremos perseguidos. A nossa oração é para que, como Paulo, tenhamos força para sermos discípulos imparáveis de Jesus. Eu quero perguntar a você, o que tem te paralisado? O apóstolo Paulo, nem mesmo as ameaças de morte, nem mesmo o apedrejamento, nem mesmo os naufrágios, o frio, a nudez, a fome, as prisões, nada foi capaz de parar Paulo. Em um dia ele é tido como morto, no outro dia ele já está em outra cidade, pregando o evangelho e fortalecendo os discípulos. E eu pergunto novamente a você, o que tem te paralisado? O que você tem permitido que faça você parar de anunciar a Cristo e servir a igreja de Jesus?
O que tem feito você parar em sua jornada com Ele? O que tem feito você ir mais devagar? Sabe, muitas vezes nós paramos por conta da preguiça espiritual. Outras vezes paramos por conta de situações de frustrações, de pessoas que às vezes nos fizeram mal, mágoas que carregamos em nosso coração. São tantas as situações, tão menores do que as que Paulo sofreu, que muitas vezes nos levam a parar, a abandonar, a deixar a comunhão, a deixar o serviço, a deixar o voluntariado, a deixar de se dedicar com os dons espirituais que Deus nos deu, nos derramou sobre as nossas vidas. Nós vamos abandonando devagarinho o trabalho, o envolvimento com a igreja, por conta de tantas coisas tão pequenas que ocupam o nosso coração. Eu quero, nesse momento, orar com você, para que assim como Paulo, você seja duro de matar, você seja difícil de parar, que você seja um discípulo imparável de Jesus, que a força do Senhor esteja sobre você, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, para que você possa resistir a todas as afrontas e continuar servindo a Cristo e amando as pessoas. Eu quero orar com você. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Oro a Deus para que haja fortalecimento do Senhor, que sejamos discípulos imparáveis. Deus, não queremos que nada nos permita parar de pregar e anunciar a mensagem de Jesus por onde quer que a gente vá. Queremos essa força, Senhor, na nossa alma, no nosso espírito e no nosso corpo, para que possamos resistir e, assim como o apóstolo Paulo, sermos discípulos imparáveis. Oro para que o Senhor visite a vida de cada um que está ouvindo essa mensagem e que a força do Senhor possa trazer de volta os seus guerreiros. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe.